Graça e paz, meus queridos, mais uma vez trazendo uma palavra aqui para que nós possamos refletir e aprender juntos sobre aquilo que Deus nos fala através do seu manual de instruções, que é a Bíblia, deixado aqui para que nós tenhamos todas as instruções para passar por aquilo que nós tivemos que passar. Aliás, esta é a forma como Deus fala conosco. Na maioria das vezes, tudo o que Deus tem para nos falar está aqui. Então, que nós tomemos como base sempre esse livro, porque se nós retirarmos esse livro da sociedade, acabou a sociedade. Não existe um outro lugar que esteja escrito que você não deve matar o seu irmão, que você não deve roubar, que você não deve cobiçar a mulher do próximo. Existem lugares que estarão descritos ali as penas para isso, né? Mas não que você não deve fazer. Então, se a Bíblia sair da sociedade, hoje nós deixamos, perdemos mais uma linha de regras, de raciocínio lógico, na verdade, né? Porque o que nos difere dos animais é justamente as leis, as regras que nós seguimos, né? Não é o raciocínio em si, mas exatamente o conjunto de leis e regras que definem a nossa sociedade. E eu quero começar lendo uma palavra que está em Lucas 22, no versículo 36, 37 e 38. Diz o seguinte: Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a, porque vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Espírito Santo, aqui está a palavra de Deus, a palavra que nós lemos. Que o Senhor possa visitar as nossas mentes, possa abrir, Senhor, o nosso entendimento para que essa palavra caia no terreno fértil do nosso coração e possa gerar frutos, Pai, 100 por 1, 1000 por 1, Senhor, que nós sejamos capazes de nos alimentar dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Há alguns dias, aliás, já há algum tempo, algumas pessoas tentam me confrontar ou até mesmo querendo entender, uma relação entre evangelho e armas. E é necessário que nós deixemos alguns pré-conceitos de lado para podermos entender essa relação. Nessa palavra especificamente, Jesus diz para os então discípulos que eles tivessem espadas. Normalmente, quando nós falamos de espada dentro do Evangelho, nós estamos falando da palavra, de manejar a palavra, que é a espada do crente, daquele que crê. Então, neste caso aqui, ele estava falando das espadas de defesa, mas por quê? Para que se preparassem para o que haveria de acontecer. Jesus sabia o que aconteceria, mas estava preparando aqueles que estavam ali com eles para o que poderia acontecer. Mas em momento algum ele fala: use a espada. É diferente. Mas quando algumas pessoas nos perguntam sobre a ligação entre armas e evangelho, nós devemos fazer esse paralelo da preparação para aquilo que há de vir. Ou melhor, que poderia vir. Nós não sabemos se virá, mas poderia. Por exemplo, alguém invadir a sua casa. Por exemplo, alguém roubar o seu carro na sua garagem. Coisas do tipo, a defesa da sua casa em si. Jesus deixa bem claro que nós não podemos dormir no ponto. Ele fala em outras partes que nós devemos orar e vigiar. Ele fala diversas vezes de que nós não temos um determinado descanso a ponto de não nos importar com mais nada. Olha, Deus está no controle, eu não quero fazer mais nada, não quero orar, eu não quero vigiar, não quero nada. Não, ele não fala isso, muito pelo contrário.
ele diz para que nos preparemos. E quando falamos da espada no sentido palavra, né, mesmo que tenhamos a certeza de que Deus vai fazer algo a nosso favor, devemos continuar nos preparando. E aqui eu te faço uma pergunta. Quando você sabe, quando você tem certeza de que algo vai acontecer na tua vida, algo de bom, por exemplo, está chegando um novo emprego, por exemplo, você vai ser pai, por exemplo, você vai ser mãe, né, ou algo do tipo, o que você faz enquanto espera? De que forma você se prepara para receber aquilo que você tanto espera? Ou será que você não se prepara? Será que você recebe de qualquer jeito aquilo que você esperou tanto? Né? Essa é uma pergunta para reflexão. O exército romano era um dos exércitos que treinava mesmo em época de paz. Então, todas as vezes que o exército romano entrava numa peleja, ele acabava ganhando, porque era o melhor preparado para aquilo. Ao contrário dos outros exércitos que julgavam que está tudo em paz, não precisamos treinar, não vai ter guerra. Né? E o exército romano estava preparado para isso. Da mesma forma, nós devemos estar preparados para o que vier. Na palavra, devemos estar afiados, devemos saber manejar essa espada com afinco. Nós devemos ter força para levantar essa espada, devemos ter habilidade para golpear com essa espada e assim por diante, para nos defender, para criar um ambiente favorável a Deus, né, coisas do tipo. E quando nós deixamos isso de lado, não fazemos isso, hoje eu não preciso ler a palavra todos os dias, porque eu já estudei teologia, eu sou um teólogo, então para que eu vou ler a palavra? Não faz sentido, né? Nós começamos a abrir mão disso. E quando nós abrimos mão do treinamento diário, do manejo da espada, nós acabamos abrindo uma brecha. Nós podemos ser surpreendidos por alguém que maneja muito melhor do que nós. Em termos de palavra, o inimigo, mais certamente falando, Satanás e os seus demoninhos conhecem muito bem a palavra. Mais talvez do que muito crente, mais talvez do que muita gente que frequenta a igreja todos os dias. E mais do que isso, eles têm fé, eles acreditam que Deus existe, eles acreditam no Filho de Deus, eles acreditam em tudo isso. Então, não é a fé que nos difere deles, né? Muito pelo contrário, né? Se eles também têm fé, o que nos difere? Seria não somente conhecer a palavra, mas praticá-la, colocar em prática, né? Essa é a nossa visão constante, ou pelo menos deveria ser a visão constante do crente para todas as áreas da sua vida. E eu quero completar essa palavra lendo uma outra que está em Êxodo 22:2, que diz o seguinte: se o ladrão for achado roubando e ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. E aí tem algumas versões que vão falar, né, do roubo durante o dia, que é uma questão mais abusada, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a própria Bíblia diz sobre autodefesa, né, sobre a sua forma de se isentar de algumas coisas que não foi você quem procurou, você se defendeu, né? Então é uma legítima defesa ali, não tem nenhum problema com isso. Mas, agora trazendo para o nosso contexto, né, do unir armas a evangelho, armas à palavra, diz o seguinte: você é responsável pela sua casa. Como você vai defender a sua casa é um problema seu. Também é um problema seu se você escolher não defender a sua casa, né? Se você escolher colocar uma janela fraca, se você escolher não colocar uma grade, é um problema seu, é uma escolha sua, né? E se você quiser se tornar mais forte, fazer uma arte marcial, praticar alguma coisa, né, nesse sentido, para não ser surpreendido pelo bandido ou pelo invasor da sua casa, também é uma escolha sua. Mas
o que nós precisamos ter em mente é que, independente da sua escolha, se você não está procurando problemas com ninguém, se você não ousou levantar uma arma que seja uma espada, uma pistola, não sei, qualquer coisa, né, um estilingue, né, contra alguém por bel prazer e sim pela sua defesa, em defesa da sua vida, você está justificado, não somente aqui na palavra, o Código Penal também diz isso, né? Exatamente, mais ou menos ali com as mesmas palavras, né? A legítima defesa é assegurada por lei, né? Então é exatamente essa a relação, evangelho e arma, tá? Lógico, você não vai encontrar dentro desse livro nenhum lugar que diga para você matar o seu irmão, o seu semelhante, mas vai encontrar trechos em que eu posso sim dominar o mais forte, né? Aliás, ser mais forte para dominar aquele que se acha mais forte a ponto de invadir a minha casa, de me surpreender. 2 homens, como diz a Bíblia, podem surpreender o mais forte. Mas se você não tem 2 homens na sua casa porque você é o responsável, você é o sacerdote, responsável pela defesa do seu lar, então prepare-se da melhor maneira que você puder e ninguém vai poder te incriminar por isso. Amém? Te desejo paz, prosperidade e nos vemos num próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe.